Bom dia, amigos. Voltando ao quarto episódio da minha vida dentro do judô. Então, com 14 anos, eu consegui chegar na Vila Sônia. Cheguei exatamente no mês de junho. E em julho, nós já fomos participar de um cangueco na cidade de Atibaia, onde todos os atletas da categoria sub-15, sub-18 participaram. Foi um treinamento bem forte e que ficou para a história porque teve um excelente nível. Voltando para São Paulo, os meus companheiros de treinos eram os quais eu competiam, mas não só isso, eram os meus ídolos, por exemplo. Naquela época tinha saído uma revista que se chamava Caminho Suave, né? Que era uma revista sobre judô. E, porra, eu vi os caras da revista treinando ali do meu lado. O Aurélio, Luiz Omura, o João Brigante, o próprio sensei Luiz Shinohara, a Cecília, né? Eram atletas que eram de seleção nacional e estavam ali do meu lado. Então, por exemplo, o nosso treino à noite, treinar entre nós era tranquilo. O problema era treinar com os senpais, porque a gente era a base do treino desses caras. Então, porra, eu era grande, eu entrava na porrada. Joãozinho me bateu muito, João Brigante, o mesmo Murinha, né? Mas era isso que acabava nos fortalecendo. Nessa época, como o sensei dava aula lá praticamente a tarde toda, começava das 2 às 13h30, das 13h30 às 5, das 5h30, eu acho que das 5 às 6h30, depois das 6h30 às 8, das 8 às 10. Eu já chegava 2 horas na academia, já ficava lá para ajudar o sensei, ou então para fazer alguma parte física. O sensei tinha uns aparelhos lá de musculação bem velhos lá, mas era ali, era fazendo aquela musculação arcaica que ele falava, faz tudo 10 de 10 aí. Daí era 10 de 10 de agachamento, 10 de 10 de supino, 10 de 10 de remada, 10 de 10 de terra, 10 de 10 de bíceps, 10 de 10 de tríceps. Passava ali 2 horas malhando ferro, né? Mas logo em seguida, a minha chegada lá, por volta do mês de outubro, eu ganhei uma seletiva para participar do campeonato interestadual de Botucatu. E daí com isso resolvi intensificar meus treinos. Eu estava com 14 anos e agora ia representar São Paulo nesse campeonato que era um dos mais fortes. Eu comecei a acompanhar o Sensei Jun também no Projeto Futuro. E no Projeto Futuro já tinha uma turma muito boa que vinha do interior. Na época era o Rato, o Dedão, o Kira, né? Eram os irmãos Luke, o Zabão, o Teshima. Era a primeira turma que se formou no projeto de atletas vindos do interior. Então eu ia lá, porra, você além de aprender, você tava treinando com os melhores caras. E eu era uma categoria abaixo, inferior, eu tinha 14 anos, os caras já tinham 15, 16, outros 17. Mas rapidamente esses treinos ali já me ajudaram e eu fui para esse torneio em Botucatu. Nesse torneio em Botucatu eu me lembro que eu fiz algumas lutas difíceis, inclusive com o Claudião Gaúcho. Não, nessa eu lutei com o Richard, desculpa. Com o Richard, que era na época do Grêmio. E fui fazer a final com o Marcos Casagrande. E eu, a minha vida inteira, desde os, acho que 12 anos ali, 12, vida inteira, eu tinha 14, né? 12, 13 anos, os 14, eu sempre perdi. Eu ganhei uma única vez do Casagrande e agora estava indo fazer a final do Brasileiro com ele. E chegou, foi uma luta parelha, mas na decisão dos árbitros eu perdi no ranteio. Chorei muito, foi muito triste,
mas essa derrota eu acho que é o que me fortaleceu para buscar cada dia mais, porque ali eu tinha dado um passo que eu não era nem classificado em Campeonato Paulista, já estava representando o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, eu já tinha pulado uma etapa, que era a classificação num Paulista, mas ali realmente que eu vi que eu tinha condições de chegar e que eu precisava realmente era só de mais treino, de evolução técnica, e foi isso que motivou, tá bom? No próximo capítulo nós continuamos.